Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Nós começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje o nosso papo aqui é musical. Vamos falar de música, de ensino de música e vamos receber aqui o instrumentista, violonista Henrique Neto. Ele que em Brasília é diretor da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, que é ligada ao Clube do Choro de Brasília. São duas instituições assim importantes, né, para a cultura do país. E o Henrique Neto logo estará aqui para começarmos a falar. A gente vai falar um pouco sobre a história e a importância da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, que ajuda a manter a tradição de um gênero musical que existe aí há mais de 100 anos, desde, sei lá, 130 anos, alguma coisa assim. O choro surgiu no fim do século XIX, no Rio de Janeiro, e depois se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Uma música que tem aí seus 130 anos, e ele vai falar então sobre uma instituição que existe para manter essa tradição viva, mas não apenas para isso, mas também para revitalizá-la com o surgimento de novos talentos, gente que vai fazer o choro se perpetuar como uma das músicas mais importantes aí da identidade nacional. Boa noite, Carley. Boa noite aí para quem está chegando, todas as pessoas. Celi, Carley de Divinópolis, Celi do Rio de Janeiro, que já esteve aqui nesta live. Estamos aí apenas aguardando a chegada do nosso convidado, né, o músico Henrique Neto. Ele que também tem uma carreira solo, é um grande violonista, violão de 7 cordas. Acabou de chegar aqui para conversar com a gente. Henrique, só você enviar uma solicitação que eu aceito e a gente inicia o bate-papo. Tem esse ícone da câmera embaixo? Isso. Boa noite, Henrique Neto, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Como é que vai? Vou muito bem, cara. E você? Maravilha, maravilha. Feliz de estar aqui contigo. Pô, felicidade minha também, uma honra, um prazer imenso em recebê-lo. Obrigado aí por aceitar o convite de participar desta live aí para falar da história da Escola Brasileira de Choro, Rafael Rabelo, mas também para falar do seu trabalho aí, que é tão importante, tão bacana. Eu sei que é um grande músico, um grande violonista aí, um ás aí do violão de 7 cordas. Obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo. Henrique, eu acho só que tá dando uma congelada aí na sua imagem. Eu não sei se o pessoal que está assistindo pode nos dar um retorno. Deu uma congeladinha aí. Ainda tá? Tá dando uma paralisada na sua imagem. Talvez seja uma questão da conexão. Se você quiser reiniciar e rapidamente, eu te só dar uma reiniciada, não sei. Eu posso tentar. Ainda tá congelado? Pessoal, vocês estão. Eu tô vendo esse Instagram tem umas instabilidades aí que às vezes a gente não sabe, mas para mim tá parecendo um pouco congelada a sua imagem. Talvez se você der uma reiniciada na conexão, coisa rápida, enfim, talvez Olha, volte. o Carley tá falando que tá normal para ele. Alguém mais tá aí? Ah, tá, ok. Pode ser uma questão minha aqui então, tá. Se tá Mas eu normal, tô aí também. se tá normal, pessoal, tanto eu, se as pessoas puderem dar um retorno, tanto, Olha, tá tá de de boa, tá boa. de boa. Tá, qualquer coisa, se tiver alguma questão aí, as pessoas nos avisam. Mas obrigado, então. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença, Henrique, por estar aqui hoje para falar do seu trabalho e do trabalho da Escola Brasileira de Choro, Rafael Rabelo. Beleza, Marcelo. Obrigado você. Tá certo. Henrique, eu queria então começar um pouco sabendo aí da sua história, da sua relação com a música, né? Você vem de uma família musical, né? Enfim, seu pai é um grande nome aí da música e um batalhador da cultura brasileira, que é o Henrique Filho, né? Mais conhecido como Reco do Bandolim. E você tem outras pessoas da sua família que também são envolvidas com a música, inclusive a Joana Duá, né? Sua prima
já esteve até aqui nessa live. Queria saber um pouco como é que foi essa questão da música na sua vida, né? Como que isso influenciou você também a se tornar um músico você mesmo? Marcelo, eu comecei muito pequeno, né? Então, a relação com a música, ela vem quase não, do berço mesmo, né? As primeiras lembranças que eu tenho, assim, da música, de eu indo para as apresentações do meu pai e minha mãe me levava junto às vezes, né? E aí eu dormia em cima da mesa do bar, muitas vezes, né? Isso muito cedo. Então, é uma coisa que faz muito parte da minha vida, de uma maneira que eu não sei nem como seria, sabe? Assim, não sei como é a vida de alguém que nunca teve isso. Enfim, é o meu referencial, né? Meu pai sempre foi muito aficionado, tocava bandolim, assim, sempre que ele podia. Então eu cresci com esse tipo de referência, né? Dentro de casa, ao ponto de eu achar que, quando eu era criança, que todos os pais dos meus amigos tocavam, porque todo mundo que ia na minha casa tocava, né? Os amigos do meu pai. Então eu achava que era que na casa de todo mundo era assim, né? Eu fui descobrir Uhum. com 6 anos de idade, que não era muito assim, né? 5, 6 anos de idade. Mas aí comecei a me aproximar da música mais assim, querendo aprender, né? Porque antes era uma coisa que eu gostava de jogar bola, né? Criança. Mas não tinha jeito, sabe? Era muito assim, eu tendo um pouco de aptidão, ali era o ambiente perfeito para aprender, de fato, né? Os maiores músicos assim do Brasil indo semanalmente aí lá na minha casa, né? Então eu acabei me encantando também pela música. Que bacana, realmente, assim, ter tantas referências próximas, né? Grandes referências, né? Tanto em casa quanto, como você falou, essas pessoas que você conviveu, esses músicos que se apresentavam lá no Clube do Choro, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas e o que te atraiu no violão de 7 cordas? Por que você resolveu optar por esse instrumento? Foi eu passei um pouquinho pelo bandolim, inicialmente, né, que é o instrumento que estava mais à mão, né? Então eu tinha uns 9 anos de idade, eu comecei a tocar bandolim. Meu pai uma vez esqueceu o bandolim em casa, porque ele ia, pessoal, ó, não denuncia pro Detran, hein? Mas meu pai ia parava no sinal, meu pai ia treinando no carro, né? Era muito engraçado porque ele não tinha tempo, ele trabalhava muito como jornalista, depois como produtor cultural, e era o tempo que sobrava. No carro, às vezes, quando o sinal parava, ele pegava e tocava uma música. Mas aí teve um dia que ele esqueceu o bandola assim no sofá e eu comecei a tirar uma música. Quando ele chegou, eu estava tocando a primeira parte, acho que Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim, um clássico, né, do choro, que eu sempre vi ele tocando. E aí ele foi me ensinando outras, né? Mas aí eu percebi que não era o bandolim, acabei tocando violão um pouquinho, fui para guitarra e depois fui para os 7 cordas, né? Que foi a minha paixão definitiva, né? Então eu dei essa puladinha em cada uma, no bandolim, guitarra baiana, né? Meu pai também tocava um pouquinho, depois passei pela violão, guitarra e finalmente os 7 cordas, muito inspirado pelo Rafael Rabelo, que era também um grande amigo do meu pai, que eu vi uma vez pouco antes dele morrer. Ele morreu muito cedo, né? Com 32 anos de idade. Mas eu me lembro de ter uns 6, 7 anos e o Rafael tocando em casa. E eu fiquei completamente alucinado. E eu não era muito ligado à música nessa época, assim. E aquilo me marcou definitivamente, né? Então, foi pelo trabalho do Rafael Rabelo que eu realmente optei em definitivo, pelo violão de 7 cordas, né? Uhum. O Carley, que é de Divinópolis, fez uma pergunta, Minas Gerais, né? Está perguntando aqui, Carley, seu pai foi professor ou você teve outros? Eu ia exatamente perguntar isso agora para o nosso convidado, saber um pouco sobre a formação dele como instrumentista, né? Como foram os seus estudos, a partir do momento que você decidiu, enfim, enveredar pelo violão de 7 cordas, né? Como é que foi seu aprendizado? Marcelo, eu comecei autodidata. Meu pai me ensinou os primeiros acordes, né, do bandolim, no violão também.
E à medida que eu fui me aperfeiçoando, eu fui estudando com vários professores particulares aqui em Brasília. Então eu estudei. Meu primeiro professor foi o Hélio Delmiro, o guitarrista Hélio Delmiro, que morava aqui em Brasília na época, né? Guitarrista incrível da Elis Regina, Nossa. outros trabalhos com César Camargo Mariano, enfim. Um gênio que naquela época era tipo assim uma bazuca para você matar a formiga, né? Assim, primeiro professor eu não pude aproveitar muito, né? Porque era ainda os primeiros acordes, né? Então era tipo assim uma Ferrari na mão de um Uhum. pedreiro, né? Então, enfim, mas ele foi muito importante na minha formação. Depois estudei com o Alencar Sete Cordas, que me ensinou os mistérios aí todos da música de baile, né? De como tirar músicas de ouvido, de como assim se situar dentro de qualquer estilo musical, né? Com uma certa propriedade. O Alencar foi um divisor de águas na minha vida. Mas aí estudei com o Rogério Caetano, com Genil Castro. Tive uma formação bastante variada. Lula Galvão, Nelson Farias, enfim, muita gente, né? Depois entrei para o UNB, né? Fiz então um curso de licenciatura em música na UNB e recentemente acabei fazendo também um mestrado em Portugal, um mestrado em jazz performance, que foi muito rico também para minha formação, que eu nunca tinha saído tanto assim da música brasileira e fui para lá para aprender coisas novas, novas linguagens, novos referenciais, né? Então eu tive a oportunidade de crescer bastante, né, nessa experiência no mestrado lá em Portugal. Nossa, que bacana, porque uma formação sólida, assim, né? O impacto de ver o Rafael Rabelo, essa lenda, né, ao vivo, e depois, como você falou, ter esse contato com o Eldelmiro, né? Acho que só de estar ali perto do Eldelmiro já é esse monstro da música brasileira já é uma inspiração, né? E tantos que você citou aí, Rogério Caetano, que inclusive esteve aqui recentemente nessa live, Lula Galvão, Nelson Faria, depois o UNB, mestrado em Portugal. Como é que você, enfim, durante muito tempo, inclusive no choro, né, mas na música em geral havia muitos músicos, digamos, intuitivos, né, que aprendiam muito de ouvido, né? Só antes de passar para essa pergunta, mas outro que você citou também, que é muito citado aqui nessa live, já foi citado aí pelo Rogério, pelo Fernando César, acho que pelo Daniel Santiago também, que é o Alencar Sete Cordas, né? Um talento que também foi embora muito cedo, né? Enfim. Mas como é que você vê a importância do estudo formal hoje, né? Porque durante muito tempo alguns músicos pegavam muito de ouvido e tal. Hoje você acha que e ainda mais estando à frente de uma escola de ensino musical, você acha que hoje é fundamental que a pessoa realmente estude, aprenda a ler as notas, a partitura, tem essa parte técnica formal? Pois é, eu acho que é fundamental, de fato, né, a música brasileira, que sempre foi uma música muito de autodidatismo, né? As pessoas sempre tocaram de ouvido, nunca teve uma sistematização muito aprofundada e muito sólida, né, nessa área. E o estudo formal da academia te oferece ferramentas para organizar esse raciocínio, né, e fazer com que a nossa música possa ser ensinada em larga escala, né? Porque senão a gente fica restrito a pequenos, a essa sempre essa relação mestre-discípulo, né? Por exemplo, a gente sentiu necessidade, assim, uma necessidade muito grande de sistematizar o ensino do choro quando o Reco, né, do Bandolim Meu Pai, criou essa escola de choro. Porque como é que você ia... A gente começou pequeno, com 23 alunos. Só que à medida que as coisas foram crescendo, a gente se viu com 400 alunos, depois 600, 700, 1.200 alunos para você ensinar como é que toca de ouvido, né? Porque é muito diferente o ensino particular do ensino em grupo, como a gente faz na escola, né? Então a gente buscou sempre unir nesse ensino da escola a tradição, né, do choro, embasando com esse conhecimento formal da academia também, né? Foi uma das por isso que eu optei também, já que eu faço parte desse universo e é uma contribuição que eu acho que o choro que todos que podem fazer estão fazendo, na verdade, né? E deveriam fazer cada vez mais de organizar esse ensino, né?
Que o Alencar, apesar de não ter sido um acadêmico, ele fez isso de uma maneira brilhante, né? E alguns outros aí. Então, o nosso trabalho, eu acho que, como músico popular, é de dar cada vez mais solidez a essa música, né? Através do estudo formal, de fato, mas não só, né? Eu acho que o músico em si, ele tem diversas formas de aprender, né? E principalmente o chorão, ele aprende muito ouvindo, repetindo, assim como a linguagem, né? Como uma língua. Então, eu não sei se eu perdi a conexão. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Não, tô te ouvindo aqui. Não, que você congelou para mim. Beleza, acho que voltou. Então Hum. é isso, mas eu acho que é fundamental, sim, a gente tá ali também no ambiente acadêmico. Eu sinto que tem uma demanda maior dentro da academia por pessoas que são insiders, né? Pessoas de dentro da música. Então, quando eu fui para Portugal, eu passei na prova para estudar jazz performance, por exemplo. Eu não sou um jazzista, mas eles queriam a experiência de uma pessoa do choro que tinha algum tipo de aspiração dentro desse universo jazzístico. Então, eu acho que foi muito rico, né? E tem tido uma demanda cada vez maior desse tipo de pessoas, né? Que são de dentro da música para estudar o que se faz intuitivamente, né? Eu fui uma vez, se eu me lembro, fazer um show com o Dominguinhos aqui em Brasília e no ensaio eu perguntei para ele, Dominguinhos, eu não sei que acorde é esse, você podia me passar aqui qual que é o acorde? Eu tô com dúvida. Ah, meu filho, não sei não, dá uma olhada aqui nos meus dedos aqui. Ele sabia tudo, mas ao mesmo tempo era de uma lógica que era só dele, né? Então a gente precisa de fato, eu acho que para fazer com que essa música alcance, tenha um maior alcance e também botar os músicos para pensar, né? Isso com certeza gera frutos muito interessantes. Bacana, bacana. Você fala da importância dessa sistematização, né? A Beta, que está aí, perguntou quantas horas por dia você treina. Beta, pois é, a gente tem um período, né? Tem até estudos que falam, né, qual é a quantidade de horas que você tem que estudar durante quantos anos para você atingir um certo nível de excelência, né? Mas isso varia muito. Quando eu decidi ser músico, ali para os 12 anos, eu estudava, até os meus 20 anos, eu estudava umas 8 horas por dia, né? Isso foi durante quase 10 anos na minha vida. Então, eu não saía para as festas, né? Meus amigos ficavam puto comigo, né? Porque eu não saía de casa. Chegava sábado e domingo, eu ficava feliz porque eu ia ficar em casa e ter tempo para estudar, né? E aí o pessoal indo para festa, carnaval, micareta andando. E eu, assim, usei a minha adolescência toda para me desenvolver no instrumento. E aquilo não era algo penoso para mim, era algo muito prazeroso. Depois, com as outras atividades, universidade, eu comecei a tocar profissionalmente com 15 anos. Né? Eu comecei a ganhar meu dinheiro, trabalhar na noite, enfim. E, assim, eu queria aquele negócio, né? Eu queria me desenvolver, eu queria aprender a todo momento. Era até uma coisa chata, porque eu ia para os lugares e ficava analisando as músicas, né? Eu não conseguia curtir aquela coisa, né, de quem está aprendendo e está se deslumbrando com aquele universo. Então, foram durante vários anos essa média aí de umas 8 horas por dia. Tinha dia que era mais, né? Tinha dia que era um pouco menos, mas eu acho que nessa média aí. Uhum. E deixa eu te perguntar, hoje quantos alunos tem na escola? A gente estava com 1.000 alunos antes da pandemia. Com a pandemia, a gente teve uma redução de 50% desse número. Né? Foi um baque muito grande que a gente sofreu na escola, porque o ensino da escola é muito baseado na convivência, né? Assim como é do espírito do choro, esse aprendizado coletivo, né? Aluno a aluno, não só professor a aluno, né? Além das práticas de conjunto que a gente faz sempre no Clube do Choro, as rodas de choro. Então, realmente a gente
recebia muitas mensagens e e-mails dos alunos dizendo, olha, a gente não queria trancar, mas infelizmente, sabe, eu sinto tanta falta daquelas, eu não estou conseguindo aprender da maneira como a gente sempre aprendeu e está sendo cansativo, além dos problemas que as pessoas enfrentaram, né, financeiros, de saúde, de problemas psicológicos, enfim. Agora, eu estou muito esperançoso que 2022 vai ser um ano melhor. A gente já está com quase 300 alunos novos, né, na escola, então muito feliz de estar retomando e agradecer a todo mundo, né, que está com a gente na escola, que pessoas que acreditam no nosso trabalho, que estão com a gente. Então eu tenho que agradecer sempre aos nossos parceiros aí que estão com a gente, alunos, frequentadores, né, que não foi fácil mesmo, assim, esses 2 últimos anos foram. E a gente não quis parar, né, Marcelo? Porque eu acho que é pior, né? Se você para, fecha as portas. Porque é isso, você estava tendo que trabalhar, a gente ali na escola e no Clube do Choro, sem saber o dia de amanhã, né? Sem saber se ia ter. Como está tendo agora, a gente estava prestes a realizar um Festival Internacional do Choro, Uhum. data marcada, passagem comprada dos artistas e veio essa onda da Omicron, né? Então a gente adiou agora para abril. Mas enfim, as coisas estão caminhando, a gente está muito confiante, sabe, no nosso trabalho, também que as coisas vão melhorar com a vacinação também. Então a gente está aguardando um ano 2022 aí com muitas alegrias. Com certeza, com certeza. Vamos torcer sim. Vai dar certo. Parabéns aí pela persistência, disse o Carley, lá de Minas, de Vinópolis. Parabéns que todos nós estendemos aí ao nosso convidado por, enfim, estar à frente dessa instituição tão importante e batalhando nesse momento tão difícil pela cultura brasileira e pelo ensino e educação musical. Eu queria saber de você, Henrique, um pouco sobre as suas influências. Vamos falar mais da escola já já, mas eu queria saber um pouco sobre as suas influências musicais, assim. Você falou há pouco sobre jazz, né? Enfim, você certamente gosta tem toda essa referência no universo do choro, mas eu acredito que você também tem vai por outros gêneros, né? Eu queria que você falasse um pouco das suas influências, referências, quem marcou e marca você assim musicalmente. Olha, é engraçado que todo mundo que me conhece, assim, tá me conhecendo, acha que eu escuto basicamente, né, choro, música brasileira, mas o meu cardápio é ser muito variado, um cardápio musical, né? Eu acho que a música que eu mais escuto é jazz, sem dúvida. Eu tenho os clássicos, né, desde Louis Armstrong, mas eu tenho uma queda assim, muito grande pelo trompete. Eu amo trompete, assim, mas não qualquer pessoa tocando trompete. Mas eu sou apaixonado, né, pelo Miles, pelo Chet Baker. Eles foram fundamentais na minha formação, assim, para eu querer ser músico. Eu Uhum. ficava brincando que eu falava que se eu pudesse escolher um músico para eu ser assim, seria o Bill Evans, né? Eu sou apaixonado pelo Bill Evans. Ele tem tudo que eu gosto em termos de música, de som, de concepção. Esses falando mais, né, do pessoal mais tradicional, né, mais antigo. Mas tenho também admiração por guitarristas como Mike Moreno, que é um grande guitarrista de Nova York. O Pedrinho Martins, né, aqui de Brasília, pô, Daniel Santiago. E no Brasil, pô, o meu Spotify não mente, né? Caetano, Uhum. evidentemente, né? Eu sou fã de como o Caetano consegue ser sempre atual na música, né? E na vida. Cara de quase 80 anos, se não me engano, né? E é sempre um cara que parece que ele está assim, totalmente inserido no contemporâneo, né? Então eu fico impressionado com a criatividade, com o olhar dele novo e fresco sempre para a vida, para as novas influências. É um cara que está sempre se renovando. Então, para mim, eu acho que é uma influência muito forte. E Tom Jobim, que para mim, assim, é ele e depois vem o resto, né? Uhum. Opa, deixa eu ver aqui, alguém comentou alguma coisa. Lúcia Cavalcante, uma live divulgativa de grande importância para o choro no Brasil. A escola Rafael Rabelo está de parabéns, diz o Luthier Cavalcante. Grande Antônio, meu amigo Antônio, fez um violão de 7 cordas para mim
Em dezembro eu peguei esse violão com ele, um violão da melhor qualidade. Um abração, Antônio. E ele vai se tornar aluno da escola agora esse ano, de 7 cordas. Ah, que massa. Parabéns aí pela escolha, Antônio. Legal. E na sua opinião, falando sobre o seu instrumento, o violão de 7 cordas, né? Como é que você vê a importância desse instrumento na música brasileira? O que você acha que ele contribuiu para inovar na música? O violão de 7 cordas, eu acho que ele guarda assim toda a essência. Se você quiser conhecer a música brasileira, eu acho que o violão de 7 cordas é um instrumento que consegue orientar. Por que que eu digo isso? Ele é um instrumento que trabalha com improviso, né? É um instrumento que é rítmico, que é melódico também, né? Ele faz esse diálogo com o solista e com os cantores, né? Fazendo as baixarias. Então, eu acredito que você ouvir os 7 cordas te dá a base para entender toda a música. Estão lá as células rítmicas mais usadas, está lá a base harmônica, né? Está lá toda a concepção, eu acho que da música brasileira. Né, o violão de 7 cordas, ele guarda essa... E ele é muito versátil, né? As milhões de possibilidades do violão ainda não foram exploradas. Isso começa ali no grupo Oito Batutas, né? O violão de 7 cordas se insere na música brasileira a partir mais ou menos da década de 20, 30, ainda de uma maneira muito inicial, né? Depois o Dino 7 cordas começa a dar uma desenvolvida nesse instrumento e ele se alastra na música brasileira de uma maneira absurda, né? O Dino gravou com todos os artistas, né? Ali da década de 40 até década de 80, ele tocou com todas as pessoas que você falar, quiser, e de todos os estilos. É uma coisa absurda. E mais ainda, aí depois veio o Rafael Rabelo, ali na década, né, de 70, começou também a tornar o violão de 7 cordas um instrumento de concerto, adaptou algumas das músicas que eram... O violão de 7 cordas sempre foi de acompanhamento. Então, Rafael começa a trazer o repertório, né, a literatura de música para esse universo solista. Então, ele coloca o violão no holofote, o violão de 7 cordas. E, ultimamente, o Yamandu, né, tem dado outra contribuição, trazendo também a música gaúcha. Eu acho que esses são os marcos assim principais que eu diria. Evidentemente que tem uma gama enorme, né, de violonistas incríveis que tem cada um dado a sua visão, mas eu acho que esses são marcos importantes e que agora tem sido inserido, esse instrumento tem sido inserido em diversos contextos, né? Então muita coisa ainda está por vir. Eu tenho um disco chamado Caminhos Abertos, quem quiser tem no Spotify, quem quiser dar uma escutada. São 8 composições minhas. E lá tem muitas experimentações, inclusive, botando o violão de 7 cordas dentro de um ambiente mais jazzístico, né? Então, aí, claro, no samba, eu fiz um tango também, no violão de 7 cordas, né? Quando eu estava na Argentina, vi um espetáculo lá de tango, fiquei impressionado e acabei me inspirando e fiz. Enfim, ele é muito versátil e eu acho que muitas coisas ainda estão por vir, né? Fantástico, fantástico. Tango no 7 cordas, muito, muito legal. E você já respondeu uma pergunta que alguém fez aí, acho que é o Carly, se o violão de 7 cordas era um instrumento exclusivo, mais ligado ao choro. É, A engra... resposta é que é é, um instrumento é engraçado. universal, né? Universal. Foi feita uma pesquisa agora, nesses últimos anos aí, para ver de onde que é esse instrumento, né? E se descobriu que os ciganos russos trouxeram para o Brasil e ele ganhou um grande espaço na música brasileira porque os contrapontos antigamente eram feitos pelo saxofone, né? O Pixinguinha fazia os contrapontos, né, no saxofone. E o irmão dele, o Tucci, descobriu que ele poderia fazer aquelas linhas no violão de 7 cordas, que é um violão normal com uma corda mais grave. Então ele fazia essas linhas de contraponto no violão de 7 cordas. E aí, por ser tocado numa região de frequência mais baixa, né, mais grave, ficou sendo chamado de baixarias. Mas é um instrumento que, como eu disse, né, tem essa suspeita de que tenha vindo com os russos para o Brasil,
Mas aqui que ele ganhou um terreno fértil, né? A música brasileira ofereceu um campo incrível, porque o violão já é uma pequena orquestra, né? Já é um instrumento assim que oferece milhões de possibilidades. Você bota mais uma corda, ele amplia ainda mais as possibilidades, né? Então, e não só na parte de tocar e de arranjos, mas também o próprio instrumento violão de 7 cordas, né? Os construtores aqui, como o Antônio estava aqui na nossa live, estão se aperfeiçoando muito. Tem então luthiers de violão de 7 cordas no Canadá, né? Na China, aqui na Argentina, enfim, é um instrumento que está. O Yamandu está lançando uma série de violões na Espanha também, de 7 cordas. Você vê então que assim, o instrumento foi para o mundo. Legal, legal. E o Brasil tem um pouco essa característica, né? Enfim, de pegar instrumentos que às vezes têm uma outra função, né? E desenvolvê-los, né? Com esse espírito, essa pegada virtuosística, né? O cavaquinho também, o próprio bandolim, né? Enfim, dá uma nova dimensão, né? Isso é muito do Brasil também, né? Certeza. O brasileiro, né, com essa mistura que a gente aprendeu a ressignificar as coisas, né? Então a música, a gente percebe, né, toda essa criatividade do brasileiro nas artes, né? Nessa antropofagia que já está desde a nossa essência, nosso DNA, né? Olha, meu amigo Nuno Bastos aí, que saudade. Beijão para você. Ele é lá de Portugal, grande cantor aí. Fizemos vários sons juntos. Falou que você vai longe, com certeza. Henrique, e sobre o choro? Como é que você vê a importância do choro na música brasileira? Eu gosto sempre, quando eu vou pesquisar sobre alguma coisa, alguma música ou algum país, você, né, deve ir na origem, né, na fonte. E o choro é a fonte da música brasileira, né? Eu acho que é a pedra fundamental. Primeira música urbana do Brasil, né, que tem influência da música europeia, a música da dança de salão europeia, né, que veio com a corte portuguesa, e também da rítmica, né, do povo africano que veio para o Brasil, né, de várias regiões. Então a gente teve essas duas influências mais marcantes, né? Então a gente herdou a estrutura da música europeia, das valsas, polcas, da instrumentação portuguesa, né? Do cavaquinho, que é um instrumento português, violão, enfim. E a rítmica, né? Dos povos africanos que estavam aqui. Dessa mistura nasceu uma forma de tocar, né? Que não era, a princípio, né? Como é que se nascem os gêneros musicais? Né? É um mistério, né? Mas começou como uma forma de tocar esses gêneros europeus. E aí, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram tocando, os brasileiros, né? Misturados todos, foram tocando, interpretando já não era de uma maneira pura, né? Então você ouvia uma polca e aquela polca foi mexida ritmicamente, ela já parecia outra coisa. Daí veio o machixe, né? De uma derivação dessa polca. As coisas foram se transformando até o choro se cristalizar como estilo musical realmente definido, né? E Pixinguinha foi definitivo para esse processo, né? E eu acredito que a partir, né, desse processo, né, de construção que foi muito gradual e que teve muitos agentes, né, da sociedade, né, desde os escravizados, né, que participaram disso, dos negros, né, assim, né, do povo mestiço que vivia aqui, você vê que você tem um reflexo, assim, é como se você fizesse um divã, colocasse a música fosse, você conhecesse a psicologia do povo, né? O choro, ele tem tudo. Ele fala de tristeza, né, como o próprio nome né, de sentimentalismo, que veio muito dos portugueses, mas também fala de uma alegria. Então, é uma música completa que influenciou desde Villa-Lobos, né, a Tom Jobim, a Chico Buarque, né? Então, uma música que eu acho que assim reflete muito bem o caráter, né, do povo brasileiro e que é fundamental para a gente se reconhecer enquanto povo, conhecer as nossas origens culturais, o que meus ancestrais, né, produziram de música, aonde que isso foi parar, né? A gente não pode perder essa linha da continuidade. A gente vive num tempo muito
fragmentado, né? Porque as pessoas elas só escutam um single do artista, né? Botam a lista do Spotify para tocar desde a Anitta até, sabe, Bill Evans. Então, a gente Uhum. está perdendo um pouco dessa linha do tempo, assim, da história das coisas, né? E eu acho que é importante fazer esse resgate. Então, o choro, ele situa, acho que o brasileiro, na sua alma mais profunda, né? O que a gente foi capaz de produzir, né? O que essa música reflete, o que ela me diz, essa música, né? Então, eu acho que é fundamental a gente se aproximar desse universo. Uhum. Bacana. E até uma curiosidade, né? Você fala das playlists aí, que você tem essas playlists também, né, no Spotify. E como é que você vê a importância dessas, já que você tocou no assunto, né? Dessas plataformas de streaming? Você acha que elas ajudam a divulgar mais a música instrumental? Até porque hoje a gente vê muita gente que só nem faz mais disco físico, né? Enfim, alguns fazem, outros não, alguns só fazem o disco virtual lá. Como é que você vê a importância dessas plataformas? Você ouve disco físico ainda, CD, vinil? Não, para ser sincero, eu não escuto mais disco físico, mas eu acho que a gente não pode negar, né, os benefícios, né, dessa tecnologia e também não adianta se revoltar contra, porque é uma realidade. Eu acho que a gente precisa ter um senso crítico das coisas. Eu, por exemplo, eu escuto um álbum, eu escuto o artista que eu quero, eu não permito também que a plataforma fique me sugerindo muita coisa. Eu gosto de mergulhar naquele artista que eu fui lá para ouvir. Quando eu quero Uhum. descobrir algo novo, eu pesquiso, pergunto para meus amigos, né? Porque senão a gente fica muito passivo, né? A gente fica nesse processo assim que deixa a tecnologia fazer o que ela quiser com a gente. Não, eu acho que ela é muito bem benéfica. Ela tem pontos muito polêmicos também, eu acho que essas plataformas de streaming que não favorecem os artistas, né, financeiramente, mas que por outro lado divulga o trabalho. Mas, enfim, a gente tem que olhar ela com certo. Eu acho que aí é uma live só para falar sobre isso depois. Mas, enfim, eu acho que elas são muito benéficas, mas a forma que eu lido com as plataformas, né, tipo Spotify, é assim: eu entro para ouvir uma coisa que eu quero, que eu tô a fim de escutar, para eu mergulhar naquele disco. Muitas vezes eu pesquiso também sobre aquele disco, porque lá é muito. As informações são muito poucas sobre os artistas, sobre os músicos que tocam, a ficha técnica não tem, sacou? Então é um desrespeito muito grande de outra parte, né? Eu acho que as pessoas já nem pensam nisso. Então tem que ter esse senso crítico, eu acho. Mas eu faço uso, acho que é muito prático, né? Agora, uso da forma que eu acho mais interessante, né? Então, é dessa forma que eu vejo. Legal. E você cresceu, né, no Clube do Choro, né, de Brasília, né, que, enfim, pelo que me parece, foi o primeiro Clube do Choro do país, né, para onde convergiram ali na década de 70, né, vários chorões, assim, vindos de outros estados, né, Pernambuco do Pandeiro, próprio Valdir Azevedo, né, enfim, que veio morar em Brasília, depois, posteriormente, Reco do Bandolim, Choro Livre, e muitos foram vindo ao longo dessa instituição, né? Como você vê esse pioneirismo que Brasília teve, né? Já que o estilo surgiu no Rio de Janeiro, né? Enfim, ali na virada do século XIX para o século XX, e como você vê a importância dessa instituição do Clube do Choro, né? E hoje a gente já tem clubes do choro, não só no Brasil, mas até fora do Brasil. A gente tem notícia de que existem clubes locais dedicados a tocar e até a aprender essa música. Como é que você vê esse pioneirismo do Clube do Choro brasiliense? Então, é uma convergência de energias que favoreceram, né? Eu não tenho a informação se foi o primeiro clube do choro. A nossa escola foi no Uhum, Brasil, mas eu sei que o clube do choro foi um dos primeiros também, se não foi o primeiro. Mas uhum, com a transferência da capital para Brasília, vieram muitos funcionários públicos. E o músico naquela época, década de 60,
raramente trabalhava só com música, né? Os músicos sempre tinham um trabalho formal, né? E a música era uma forma assim de hobby, né? Mesmo os profissionais como Jacó do Bandolim, né, Valdir Azevedo, alguns músicos tinham outros trabalhos que garantiam o sustento, né? Então eles foram todos esses funcionários públicos vieram para Brasília, né? E entre eles alguns desses que você falou, né, vieram aqui para Brasília e formaram essa semente do choro aqui na década de 60. A partir disso, o choro foi se desenvolvendo, né, de uma maneira mais amadora, mas com muitos apaixonados, né, pelo choro aqui em Brasília. A partir da década de 90, né, quando o Rego assumiu lá a presidência do clube, ele começou a dar uma profissionalização maior a essa atividade. Então ele começou a fazer projetos anuais, sempre homenageando um grande artista da música brasileira. E assim foi com Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Radamés Inátali, enfim, os maiores nomes da música brasileira eram homenageados anualmente lá no palco do Clube do Choro com artistas de renome. E isso deu muita visibilidade para o choro, associado também com a criação da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, que foi a primeira do país, essa sim. E isso formou o quê? Um círculo virtuoso, né? De quê? De formação de novos chorões, formação de plateia, mercado de trabalho para essas pessoas, né? Que saíam da escola. Quem era egresso da escola também encontrava no palco do Clube do Choro um palco para também trabalhar, para dar aula depois na escola. Então, muitos dos nossos professores foram alunos. Eu fui aluno da escola. Márcio Marinho, que é professor de cavaquinho, foi aluno da escola. Né? O George Costa. Enfim, então ali se criou esse círculo virtuoso, né? E autossustentável. E isso foi modificando o cenário da cidade, a cara da cidade musical, né? Então hoje você vai em qualquer lugar no sábado, na semana você vai encontrar mais de 10 rodas de choro aí pela cidade. Isso não é normal. Deveria ser normal, né? Deveria ser muito mais, inclusive, mas não era. Na minha infância, tinha, sei lá, muito menos rodas assim nos lugares. O pessoal não ouvia falar de choro. Eu lembro que os meus amigos da escola me sacaneavam sempre, né, com o negócio de choro, né, esse nome engraçado, né, para criança. Ninguém sabia o que era isso. Então, a partir desse trabalho que foi sendo trabalhado em várias frentes, né, tanto na educacional, a partir da escola, depois com os, né, dando visibilidade para os músicos, a qualidade dos músicos brasileiros, que é primeiro mundo em qualquer lugar, né, do planeta. Você chega, as pessoas respeitam a nossa cultura. Então, eu acho que foi esse o grande trunfo e o mérito, assim, do Clube do Choro, além da seriedade do trabalho, do amor, da paixão, de você apresentar, né, assim, uma coisa que a gente tem de espetacular, que é a nossa cultura, a nossa música, né? Então, a gente precisa cada vez mais disso, né? Uhum. Em que ano que a escola foi criada, Henrique? Foi em 98, 1998. 98, ou seja, a escola está fazendo 24 anos. Exatamente. 24 anos. O Carly pergunta, uma curiosidade, quem toca choro é chamado como? Exemplo, samba é sambista, choro é... Como chama quem toca choro? Chorão. Chorão. Tem gente que chama chorista, mas é mais meio acadêmico esse nome chorista, assim. Quem é chorão mesmo fala chorão. Chorão é mais popular. É, Certo. E nesses 24 anos, né, você estava falando da importância do trabalho, né, que a escola surge ali no final dos anos 90, quando o choro já era um estilo centenário, né? Enfim, você falou muito dos músicos intuitivos, tradição oral, ou professores particulares e tal, e de repente você cria uma instituição que expande essa didática. Primeiro, assim, cria uma didática, né? Consolida uma didática e expande isso para um número muito maior de pessoas, né? Que conquistas você vê ao longo desse quase um quarto de século de existência da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo? eu acho que foi fundamental aproximar a juventude do choro, né?
eu acho que se eu pudesse eleger, seria essa a maior importância, porque você garante a permanência do gênero. O choro nunca vai acabar, né? Assim como o samba nunca vai acabar, né? Porque é isso, somos nós, isso está na nossa gênese, né? Então, mas eu acho importante cada vez mais as pessoas se apropriarem, né, do que a gente produziu enquanto nação, né, enquanto povo, porque isso é a matéria-prima para você criar outras coisas, novos estilos musicais, desenvolver a nossa sensibilidade, desenvolver um senso assim de comunidade mesmo ao redor da música, da cultura, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim, aproximar não só dos jovens, mas tem muita gente também que é mais velha que não conhece, né, a música do seu próprio país. Então, eu acho que para a gente ter um país muito mais unido do que a gente tem agora, então nem se fala que o país está totalmente dividido em torno de questões políticas e tudo mais, religiosas, né? O Brasil está fragmentado e o que, que pode unir nosso, o nosso país? É justamente uma coisa que é de todos nós, é a cultura, né? É a música, é a nossa arte, entendeu? É a valorização disso. Então, a gente faz esse trabalho que é muito mais até uma paixão, sabe? Mistura, né? Paixão com trabalho. Então, eu percebo que todo mundo que está ali envolvido nesse projeto realmente faz porque ama e eu acho que é por isso que dá certo, né? As pessoas se aproximam de um ambiente claro que a gente oferece uma música de qualidade, né? Projetos consistentes, sólidos, que atravessam ao longo dos anos, mas que, sobre tudo isso, a gente faz com amor, né? Bacana. Tem uma faixa etária média, assim, os alunos da escola? São mais jovens, mais adolescentes, adultos? Atualmente, a gente abriu alguns cursos de crianças, né, a partir dos 6 anos de idade. Então, a gente está cada vez mais trazendo a nossa ideia é trazer até bebês para fazer musicalização na nossa escola, mas por enquanto a gente ainda não abriu esse curso. Mas a partir dos 6 anos tem o curso instrumental para crianças e é muito variado, mas eu diria que o público majoritariamente é entre os 25 e 40 anos. Só que Uhum. temos muitos alunos, como eu falei, nessa faixa etária de 6 até 15 anos, né? Tem muitos jovens e também muitas pessoas da terceira idade, que é maravilhoso, né? A gente tem uma convivência ali numa mesma sala de aula de alunos de 12 anos com pessoas de 90. Nosso aluno mais velho lá, 90 anos de idade. Olha que coisa incrível, né? Essa convivência, tanto de história que você tem dentro de uma sala de aula, que vai muito além da música, né? Porque o choro também é assim. Ele é convivência, ele é tocado em roda. Olha que coisa incrível. A roda não tem hierarquia. É uma conversa onde todo mundo não tem, sabe? Existe um respeito, né, pelas funções de cada um, mas todos são importantes igualmente, né? Uma conversa musical. Então, eu acho que a gente ensina isso na nossa escola e é um dos pontos que eu acho que os alunos mais se identificam, né? Poder ter essa convivência rica, assim, com pessoas de todos os níveis sociais, idades, cores, crenças, né? Todos unidos ali pelo gosto da música. Pô, demais, demais mesmo. E na pandemia, como é que está sendo? Enfim, você falou que vocês vão fechar as portas, né? Enfim, já estava tendo presencial, agora com essa nova variante aí, a Omicron, como é que tá? Enfim, não sei. Tem online? Como é que tá o funcionamento da escola? Então, nós adaptamos o ensino todo para um online nesses 2 últimos anos e agora, esse ano, agora as aulas voltam a partir do dia 7 de fevereiro, né, semana que vem. A gente vai voltar com as aulas presenciais. Continuaremos com algumas aulas online, né? As aulas de teoria teremos opções online, de instrumento também. Só que voltaremos com as nossas aulas de prática de conjunto, roda de choro, no ambiente externo, porque ali você conhece, né, Marcelo? Ali a gente tem um espaço Uhum. confortável, né, amplo, arejado, então já temos segurança para poder
né? Todo mundo usando máscara, uhum, né? As pessoas já se vacinando mais. Então, vamos uhum, estar com toda alegria agora as aulas presenciais também, que estava todo mundo com saudade dessa interação, né? uhum. Com certeza. E essa questão da disseminação das escolas e dos clubes do choro aí pelo mundo, como a gente falava há pouco, né, pelo Brasil e até para fora, positivo também, muito positivo, né, enfim. Um negócio que dá um orgulho, né? São coisas que são meio inexplicáveis, né? Por que que até pouco tempo atrás, se você imaginar, é pouco tempo. A nossa escola tem 24 anos. É muito pouco tempo para você ter uma escola de choro no Brasil, né? Mas, enfim, a partir desse trabalho nosso e de outros trabalhos importantes também no Brasil, a gente percebeu uma disseminação global do choro. Em 2018, eu fui convidado para ser curador, diretor musical de um festival nos Estados Unidos, que recebeu gente do mundo todo. Imagina os americanos promovendo festivais em Massachusetts. Toquei em São Francisco, né, em festivais também de choro. A Europa toda está cercada, né, está rodeada de. Está explodindo o choro por tudo que é canto. Né? A Holanda tem um clube do choro, Amsterdã, isso Olha, choro. É assim, uma proliferação maravilhosa e eu acho que a gente está caminhando, né? E em 2019 nós recebemos um seminário Euro-Brasileiro de Choro, que vieram vários músicos franceses, americanos também estudar aqui na escola, tem uma imersão, né, na experiência do choro. Então, é uma nova sensação, na verdade, né? Eu acho que a bossa nova todo mundo já conhece, o sertanejo foi para fora, não sei o quê, Anitta, funk, mas o choro, assim, ele vem, né, numa vertente muito mais basilar da nossa cultura, né? E muito menos conhecida. Só que tem uma coisa interessante, Marcelo, tem uma explicação, eu acho, assim, para ter encontrado um terreno assim propício para o choro, porque na verdade a gente está devolvendo essa música para o europeu. Né? Já, ela veio de lá, nós transformamos ela e estamos devolvendo. Então eles reconhecem nessa música elementos deles também. Então você vê, quando eles escutam, eles se reconhecem. E cria uma uhum, energia muito forte, entendeu? Quando a gente toca choro na Europa, por exemplo. Japão também é um lugar assim, que venera a música brasileira. Tem compositores de choro lá, grupos de choro, eles são incríveis. Então, você vê, né? E aqui no Brasil parece que cada vez mais a gente escuta menos falar. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com isso, para não deixar. Daqui a pouco eles estão vindo para cá ensinar choro pra gente, né? hum. E a reação das plateias é muito interessante, né? Você que já tocou aí pelo mundo, você já tocou em Dubai, Kuwait, Estados Unidos, Eslováquia, né? Já passou por tantos palcos, né? Enfim, a reação, como você falou, né? Como é que é tantas plateias diferentes aí ao choro? É muito interessante, né? Você conhece muito do povo a partir do tipo de aplauso também, né? Por exemplo, na França, eles são muito entusiastas, assim. Eles valorizam muito a arte, a cultura, eles gostam, né? Eles valorizam, né? Então, são aplausos muito efusivos, né? São muito longos e fortes, né? Na Espanha, eles são um pouco mais contidos, entendeu? Na China, tocamos na China também, você percebe que o público é mais... Ele é muito caloroso, mas dificilmente pede bis, porque eles têm uma etiqueta social de que eles acham que o artista, se ele já tocou ali, ele já fez o trabalho dele, entendeu? Eles acham um pouco invasivo. Então, cada público é um e a gente vai, na verdade, passando para todo mundo a nossa verdade, né? A nossa. Então, e sempre nos shows que a gente faz no exterior, eu busco sempre falar um pouco também sobre a música brasileira, né? Também contar um pouco da história, dos compositores. O Choro Livre, que é o grupo que eu integro, a gente conta um pouco da história da música brasileira nos shows. Então, são shows, são concertos onde quem for assistir vai conhecer um pouco do painel assim musical do Brasil. Vai escutar um frevo, uma bossa nova, tocado de forma de choro. Né? Vai escutar o choro mesmo, legítimo. Né? E é uma coisa que a gente acredita que é muito importante, que são sementes, né? Que você vai colocando, né, pelo mundo.
já tivemos algumas oportunidades de transformar mesmo a vida de algumas pessoas que largaram tudo e vieram estudar aqui na nossa escola. Né? O Luiz mesmo, Martínez, um espanhol de Madrid, que viu uma apresentação do Choro Livre e ficou tão alucinado que ele largou o trabalho dele lá e veio passar um ano no Brasil. Era para passar 6 meses, ficou um ano. Uhum. E só foi embora porque acabou o dinheiro, né? Então, Uhum. assim como ele, tiveram alguns outros também. Então, é muito gratificante, né? Ver o trabalho gerando, né, essas consequências tão bonitas. Nossa, é fantástico, né? O cara saiu lá da Espanha e veio aprender o choro, muito bacana. E você também organizou lá no Clube do Choro um encontro internacional de choro, não foi isso? Foi que ano? 2018, né? A gente fez a primeira edição em comemoração aos 20 anos da escola, né? Então foi o primeiro encontro internacional do choro, que a gente reuniu músicos locais, nacionais e internacionais tocando choro. Tinha artista de Israel, de Nova York, Portugal. Então a gente está vendo agora o contrário, né? A gente sempre viu o músico brasileiro cantando música de fora. Agora a gente estava vendo o músico de fora tocando nossa música. Isso é muito rico, né? Isso é aquele tipo de negócio ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando com esse tipo de situação. E esse Encontro Internacional do Choro está na sua segunda edição, que vai ser realizada em abril, na semana do Dia do Choro, que é dia 23 de abril, né? Aniversário de Pixinguinha. Então a gente vai voltar, a gente estava para fazer essa segunda edição do Eixo, agora do dia 25 a 30 de janeiro, com a Omicron, a gente preferiu não realizar agora esse encontro para fazer com mais tranquilidade em abril, que a gente acredita que já vai estar, se Deus quiser, mais propício, né, para esse tipo de encontro. Eu tive a oportunidade de assistir, foi muito bom esse festival, fantástico. Teve Luiz Caldas, teve Amandu, teve esse músico de Israel que você falou, um guitarrista, se eu não me engano, né? Muito Sim, bom. Você também participou, muita gente bacana. foi Hamilton de Holanda, enfim, Hamilton, uma festa linda, né? Carlos Malta com Robertinho Silva, não foi isso? A começar, abrir a programação. Spock também, né, de Pernambuco, Nicolás Krasik. Foi uma farra. E agora já dá para adiantar alguém que vai participar aí da próxima edição? A gente inclusive divulgou os shows, né? Porque Uhum. já estava prestes a começar o encontro. A gente vai ter para essa edição músicos de Brasília, né? Mas teremos Armandinho Macedo abrindo a programação, né? Grupos também locais, né? Como Choro Prosa, que é um grupo formado por mulheres tocando choro muito, muito bem. O Face Quarteto também, que é aqui de Brasília. Grupo de virtuosos, assim, tocando uma linguagem mais moderna. Ellen Oléria vai se apresentar, Nilce Carvalho, a Nat Cohen, que é uma clarinetista israelense também, o Nicolas Krasik, francês, ele vai fazer um repeteco, né, que ele participou da primeira edição. Então tem muita coisa boa aí. A gente vai divulgar em breve novamente. Bacana. E na sua opinião, assim, essa geração que pegou o choro a partir, digamos, da década de 80, 90, né, por exemplo, enfim, o próprio grupo Choro Livre, né, que fez essa ponte, mas também nomes como o Dois de Ouro, né, de onde saiu o Hamilton de Holanda, o Fernando César, né, Rogério Caetano, você, Márcio Marinho, todas essas gerações, né, mais de uma geração de músicos, na sua opinião, o que contribuiu para renovar o choro, né? Já que são músicos, como você mesmo cita, no seu caso, que tem várias referências, outras referências, além dos nomes tradicionais, né? A gente vive. O artista ele é muito reflexo do tempo dele, né? Então, eu acho que a partir da década de 80 teve uma transformação tecnológica no mundo, né? Muito grande. E agora nem se fala. Hoje o mundo é instantâneo.
né? O lançamento dos trabalhos musicais dos artistas é instantâneo, né? Não tem tempo de espera, né? Todos os lugares do mundo têm acesso às mesmas coisas. E cada artista vai encarar isso de uma forma, né? Então, essas influências tão diversas estão gerando também uma forma de tocar choro diferente. Só que Brasília já é um caldeirão, né? Brasília já é uma mistura de regiões diferentes, de povos diferentes, culturas diferentes. Então, a gente tem duplamente essa vocação de inovação, né? De diversidade, tanto pelo contexto que a gente vive hoje, né? Tecnológico, acesso, YouTube, você abre ali, você vê tudo em câmera lenta, velho, o que as pessoas fazem. Lembro que eu, que não sou tão velho assim, para tirar uma música era difícil, né? Às vezes você conseguiu o CD era difícil, ou o LP, não, você não encontrava fácil. Hoje a pessoa lançou, a pessoa aqui ou lá na China tem acesso às mesmas coisas, né? Então não tem como a gente não ser influenciado, né, por esse contexto. Então eu acho que tudo que está acontecendo agora é muito fruto dessa instantaneidade, né, da nossa vida de hoje. Uhum. E além de você ser diretor da Escola Brasileira de Choro, você também é autor do Manual do Choro. Eu queria que você falasse sobre essa obra, explicasse para a gente o que ela traz de conhecimentos, também como é possível acessá-la. Manual do Choro é um livro que foi uma pesquisa profunda que a gente fez, né, a partir dos principais autores de choro e da música brasileira. Então a gente fez uma pesquisa, eu e o Dudu Maia, né? Eu convidei o Dudu Maia, que é um bandolinista estudioso também. A gente então levou em conta a experiência que a escola de choro reuniu, a minha pessoal do Dudu, dos professores que passaram por lá, e organizou o conteúdo de forma que as pessoas possam ter acesso a um material que aborde todos os aspectos mais fundamentais do choro, desde das características, o que faz soar choro, por que esse nome choro, quais são as estruturas sobre as quais esse gênero foi baseado, né? Então, a gente fala da parte rítmica, das improvisações, da instrumentação, das estruturas harmônicas. É um livro bem completo, né? E todo ele feito no inglês, português e inglês, ele é traduzido, então ele já está em mais de 15 países, né, que circulando aí pelo mundo. É um livro também que tem o áudio de todos os exercícios, né, porque é impossível você aprender música somente pela lendo, né? Não é um conhecimento só teórico, ele precisa ser ouvido. Então a gente gravou 131 áudios, né? Playbacks tem também nesse material. E realmente ele tem ajudado não só os alunos a aprender, mas muitos professores a dar aula. Porque esse conhecimento sobre o choro estava muito disperso. Então eu tenho muitas demandas de professores que querem o livro para conseguir dar aula também, né? Então é muito bacana. Eu fico muito orgulhoso assim desse trabalho que eu e o Dudu pudemos realizar, né? Claro que com a experiência não só nossa, né, mas de tanta gente. E tem algumas pessoas perguntando se já tem um manual online. A gente está trabalhando na versão online. Por enquanto a gente só tem a versão física e que pode ser adquirido na Secretaria da Escola de Choro aqui de Brasília. A gente ainda tem alguns exemplares lá da segunda edição. Entrega pelo correio também? E sim, a gente em alguns casos a gente envia, né? Mas não temos esse sistema tão assim formalizado, né? Aí a gente Uhum. contato e combina diretamente com a pessoa, se não for aqui de Brasília. Uhum. Quem perguntou foi o Hermésio Serrano Filho e acho que é Harry Welton Nóbrega falando que há 20 anos atrás havia dificuldade, né, em conseguir partituras, discos, professores, né, enfim. Ah, As tecnologias, sim, ela está ela,
aqui, ela gostaria de adquirir. Se você quiser, é Erivelton Nóbrega. Depois, A Erivelton. é, se quiser mandar um direct para mim, o meu Instagram é Henrique Sete Neto. A gente conversa por lá. Henrique Sete Bacana. Neto. Henrique, e sobre a sua carreira solo, queria que você falasse um pouco sobre os discos, os seus trabalhos que você gravou, enfim, essa experiência nos palcos também, enfim, sobre seus trabalhos estão disponíveis aí nas plataformas. Fala um pouco aí da sua música solo. Então, eu tenho um disco gravado solo chamado Caminhos Abertos, que está disponível no Spotify. Quem quiser também acessar o meu Instagram, eu posto sempre vídeos, né, das coisas que eu estou estudando, de shows, minha agenda de shows, né, que é Henrique 7 Neto, né, o número 7. E trabalho, né, com algumas formações mais importantes. O trabalho solo, assim, eu tenho muito carinho, né, porque eu trabalho com as minhas músicas, então arranjo de violão também. É um trabalho voltado para esse universo violonístico. O Choro Livre, que é um grupo mais tradicional de choro daqui de Brasília, né? Tem mais de 30 anos. Já tivemos várias formações com músicos aqui, como Alencar mesmo, que a gente citou no início. E agora dessa formação nova tem aproximadamente uns 15 anos. Também tive um trabalho muito interessante chamado Cai Dentro, Trio Cai Dentro, com Rafael dos Anjos e o Márcio Marinho. Nós somos campeões vencedores de um festival internacional, festival nacional de música de jovens talentos, e também temos esse disco muito bacana, assim, muito criativo, né? Muito experimental também. A gente era mais novo, né? Tocava aquelas maluquices, assim, ninguém entendia nada, mas é um disco que eu tenho muito carinho. E, e isso, eu gosto muito de tocar em duos também. Em Portugal, tive um trabalho muito importante enquanto eu morei lá, com Gileno Santana, que a gente tinha um duo com um trompetista, esse trompetista, o Gileno, que é meu grande amigo. Fizemos uma amizade assim muito forte. E a gente viajou a Europa toda, né? Uma formação enxuta, né, de duo. Na Europa você está perto de tudo. Portugal está 2 horas de qualquer lugar da Europa ali, próxima, né? Então a gente, né, pôde conhecer muitos países, né? Muitas culturas, tocar em festivais, dar aulas, muita troca, né? Muito rica essa vida musical. Então, eu acho que é um dos prêmios que a gente tem na nossa carreira de músico, que passa por tantas dificuldades, tantas incompreensões, mas tem esses pontos que são esses pontos que compensam, né? Eu acho que as dificuldades, os perrengues, né, que a gente passa. Uhum. O Gileno ele chegou a vir pro eixo? Chegou, não? Ele veio, a gente se apresentou no eixo, foi com ele que eu toquei. Aham, aham. E Bacana. E você. no início da pandemia a gente tinha show em Viena, né, na Áustria, e aí eu não pude voltar porque aí as fronteiras fecharam, né? E a gente estava com uma agenda de show marcada já para o ano todo. Infelizmente, enfim, a gente vai ter que dar um tempo desse nosso duo. Mas bacana que você tem essa versatilidade, né, de combinar várias formações, né? Enfim, os seus sete cordas se une aí com os mais variados parceiros, né? Você também já tocou com muita gente aí de música brasileira, né? Enfim, Já gente. a maior faculdade de música que eu acho que eu fiz foi essa da vida mesmo, porque você imagina, eu passei durante quase 10 anos acompanhando todos os artistas que vinham no Clube do Choro, né? E cada um deles trazia uma bagagem musical diferenciada, que eu tinha que mergulhar nelas para poder entrar no trabalho de cada um. Então, em que lugar, né, que eu poderia conseguir esse tipo de experiência, né? Não tem como assim agradecer por essas coisas que aconteceram na minha vida.
É uma questão de, claro, de sorte, mas também de muita dedicação, de muito amor, né? De muita disciplina, né? E, Uhum. e realmente é uma experiência única que eu tive acompanhando esses artistas, Paulinho da Viola, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, né? Foram alguns. Ginga? Ginga, né? O Ginga, pô, é um. Além de ser. E pior, né? Assim, a gente ainda convivia, virava amigo de alguns deles, né? Almoçando lá com o Ginga, ouvindo as histórias, pô, de Nelson Cavaquinho, Cartola. Ele conviveu com esse pessoal todo, então a gente acaba pegando também um pouco dessa experiência. E, pô, eu ficava louco, assim, de ouvir as histórias que eles tinham para contar sobre os meus heróis, né? Imagina, assim, Uhum. com o Ginga, ele almoçando com ele, ele contando a história do Cartola. Ele tocou com Cartola, sabe? Tocou com Nelson Cavaquinho. Pô, os caras, pô, não tinha a menor condição de pensar numa vida sem esses caras, né? Então, João Donato? João Donato, que isso, realmente fui, fui sortudo nessas aí. Maravilha. O Carly perguntou, nosso amigo aí participando ativamente, se existem nuances, diferentes nuances no choro. Sim, a gente percebe estilos diferentes dentro do choro. Você tem o choro dolente, né? Que é um choro mais romântico, sentimental, andamentos mais lentos também. Você tem o samba choro, que já é uma mistura, né, do samba com o choro, né? Ele já é mais swingado, mais para frente. Às vezes até tem uma instrumentação que tem mais percussão, né, do que o choro normal. Tem o choro clássico, né? Cada um deles assim, uma diferença que a pessoa percebe, né? Tem o choro mais contemporâneo, tem o choro jazz, né? Mais atualmente, que você já percebe essa tendência para mais improviso, para reharmonizações, harmonias mais modernas, né? Enfim, é uma gama grande, né? E não só isso, você vê também outros estilos sendo tocados como choro. Por exemplo, tem o trabalho do Henrique o Beatles em choro, que é só a música dos Beatles tocada com o regional, que é bastante. Uhum. Enfim, o Hamilton de Holanda lançou alguns trabalhos também, né? Agora o Jacó Baby, que é músicas do Jacó do Bandolim tocadas para crianças. Enfim, é uma linguagem que não tem limite, né? Que ela permite muita coisa. Ele pergunta, você tem um preferido aí dessas Variantes do escolas todas? Eu gosto mais do samba, dos choros mais para trás. Ou do samba que a gente chama de varandão, que é um choro mais relaxado, né? Eu gosto, esses são os meus preferidos. Eu não gosto de choro muito rápido, não, apesar de tocar bastante, né? Que o povo aqui de Brasília é bem elétrico. A gente acaba Uhum. meio rápida, mas eu gosto muito de ouvir e de tocar esses choros mais dolentes, né? Varandão, assim. Eu gosto. Uhum. Legal. E você conquistou também o Prêmio Nacional Geração Musical, não foi isso? Sim, exatamente. A gente tocou com o trio Cai Dentro, a gente participou de uma seleção de músicos do Brasil todo, e a final foi lá no Rio de Janeiro, no Teatro Tom Jobim. Tinha João Bosco no júri, né? Francis Haime, tinha uma galera boa, assim, foi um festival bem prestigiado, e a gente acabou levando e gravamos esse disco, né, do trio Cai Dentro. Foi um marco, assim. E uma das coisas legais desse prêmio também é que eles pagavam uma bolsa de estudos para a gente estudar com o, o professor húngaro Ian Guest, que foi professor de Sim. todos os caras que você imaginar, né? Que a gente gosta, que a gente admira, ele foi professor de todos eles. Então a gente pôde fazer esse estudo também com o Ian Guest. De harmonia, né?
harmonia, improvisação, composição. Foi. Fantástico. Bacana demais. Henrique Neto, eu queria te agradecer aí pela essa incrível live aí hoje que tivemos com você, falando aí de choro, de música brasileira, de técnicas, de estudo, do ensino, né, do seu trabalho como diretor à frente da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, de Clube do Choro, Encontro Internacional de Choro, nossa, inovações no choro, variantes aí do choro. Essa palavra aí, variante, ganhou É, sentido aí não muito legal nos últimos tempos, estão falando de música. Nossa, fantástico, uma incrível aula aqui, que tivemos o privilégio de ter com você, que assim, além de um mestre, né, um professor, um educador musical, né, que preparou essa didática aí do Manual do Choro, tem esse trabalho com a escola, mas que também é um virtuoso aí do violão de sete cordas. Já tive o privilégio de te ver tocando algumas vezes, pô, e você é um músico incrível, fantástico. Não à toa o seu trabalho está aí rodando o mundo. Parabéns aí por todas essas suas realizações e sucesso com todos os seus projetos, que essa pandemia deu um, uma trégua aí para o Clube do Choro e a Escola Brasileira de Choro voltarem a ser acessíveis assim plenamente, né, para todos os seus frequentadores. Obrigado. Marcelo, eu quero te agradecer bastante também, porque é muito bom conversar com uma pessoa que, né, um jornalista respeitado e que foi tão importante, né, para o Clube do Choro. Você fazia Obrigado. quase semanais, você foi fundamental Foi. na divulgação do Clube do Choro, da escola, né? A gente percebe, né, como você se prepara de uma maneira. É tão bom, né, poder bater um papo com uma pessoa que se prepara para Uhum. estar, né? Então, o papo flui, todo mundo sai ganhando, né? Eu saio feliz dessa entrevista e agradecido. Obrigado, meu amigo. Nossa, eu que te agradeço aí. Obrigado pelas gentis palavras aí. Muito obrigado. Uma honra tê-lo aqui. Uma honra também receber esses comentários. Sou fã aí do seu trabalho, da Escola Brasileira de Choro, Rafael Rabelo, do Clube do Choro. Sou também muito fã do seu pai, grande figura. Mande um abraço aí para ele. Mas obrigado aí mais uma vez, Henrique Neto. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente. Queria então agradecer também todas as pessoas que participaram e foram entrando ao longo dessa live aí, músicos, alunos da escola, pessoas que são fãs de música. Obrigado mesmo, gente. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, Henrique Neto. Um grande abraço e até breve. Valeu, tchau. Eu.